Boa tarde a toda Minas Gerais. Boa tarde especial para Cristais, Bom Jesus do Amparo e Maria da Fé. Muito bom estar recebendo você aqui na Band. No Cruzeiro, Dudu, fora da seleção, mas cheio de vontade de se dar bem sob o comando de Cuca. Trezeguet, será? Diretoria confirma a negociação com Leandro Guerreiro. Leonardo Silva se mostrou surpreso com o processo do Cruzeiro na Justiça do Trabalho. Vamos receber os nossos comentaristas de hoje. Boa tarde, Serginho. Boa tarde. Romero Carvalho, Fábio Pinel. Então vamos lá. A gente vai direto então conferir o Atlético, é isso? Vamos lá então com o Flávio Júnior. Eu acredito que a base, grande parte dela vai ser mantida, até porque todos têm contrato em vigor e vão ser mantidos, né? Lógico que quando você tem jogadores de ponta como o Cruzeiro tem, sempre existem procuras, né? Como sempre ocorre, mas isso é natural. Eu acho que a gente tem um bom time, um time confiável, um time forte. Temos algumas carências, como qualquer outra equipe tem a nível de grupo, mas a gente tem um bom time. Não podemos abrir mão da qualidade que a gente tem, né? Então, fez-se o possível para manter uma base forte, sólida, como a gente tem. Foi mantida, perdemos um ou outro jogador e é natural que daqui a pouco você encaixe um ou outro jogador dentro do grupo, né? Por isso a gente tem tido bastante cautela para não ter erro. Eu acho que o time ano passado, no geral, ele foi muito bem, né? Chegou até a última rodada disputando o título e vencemos o nosso jogo, o último com o Palmeiras, vencemos o penúltimo lá, o Flamengo, o antepenúltimo vencemos o Vasco, quer dizer, adversários difíceis e nós chegamos firme para buscar o título, e infelizmente não foi possível. Então eu acho que se nós mantivermos o mesmo espírito de luta, determinação, aplicação, qualidade que a equipe teve ano passado, a gente tem tudo para passar bem esse ano também. Lógico que daí entra a qualidade individual de cada jogador. Uma bola parada, aquele primeiro gol, que é sempre o gol mais difícil, né? A gente sabe que competições difíceis como a Libertadores, os adversários são tinhosos, ali encardidos, sabem catimbar, passar o tempo. A arbitragem é diferente da nossa. O próprio Campeonato Mineiro é um campeonato que a gente espera muita dificuldade também, tanto aqui em casa quanto fora. E a gente tem que estar preparado e acreditar na qualidade coletiva da equipe primeiro, né? Na qualidade individual do jogador e nas variações táticas que você possa ter, uma vez ou outra, poder dar uma ajudazinha, né? Naquele time que de repente esteja bem marcado individualmente, você poder dar uma mexida numa parte tática e poder ajudar, mas isso é esporádico. Eu disse que esse seria o Atlético, mas é o Cuca falando aí desse... Aliás, o Cuca não está falando nada daquilo que a gente já não cansou de dizer aqui. Não pode sair ninguém, tem que chegar alguém, né? O Libertadores é difícil, é complicado, tem que ter experiência, é uma forma de jogar diferente, é um jeito diferente de disputa de competição. E a gente vai comentar isso já já. Chegou isso mesmo, a credibilidade da Loteria Mineira. Peça já o seu troco da sorte. Quando o Cuca diz ali, Serginho, não sai nenhum dos meus volantes. Óbvio que ele está se referindo à questão da confirmação ontem feita pelo Valdir Barbosa, que a gente já tinha dito aqui na segunda-feira, né? Até porque a informação diferenciada você tem aqui, né? Que a gente não especula, que a gente fala quando realmente está acontecendo em relação à negociação do Leandro Guerreiro, que seria envolvido um volante. Então ele já disse, os meus volantes não vão. A gente pode imaginar que pode ser um jogador de outra posição. E acreditando também na permanência da sua base, né? Para dar essa sequência de Libertadores. Mesmo ele tendo a super noção, e acho que o Cuca foi muito feliz ali quando disse, que é muito difícil essa fase da Libertadores. Principalmente esse grupo que o Cruzeiro vai ter e a forma de jogar da Libertadores, né? O Cuca foi no ponto que a gente está ressaltando aqui. O Cruzeiro não pode perder ninguém. O Cruzeiro, forte do Cruzeiro hoje é o conjunto. Perdendo uma dessas peças é você descobrir um santo e tentar vesti-lo depois. Porque a gente não sabe. Leandro Guerreiro é bom jogador, é bom jogador. Não sabemos como ele vai ter essa adaptação aqui no Cruzeiro. Já tem Marquinhos Paraná, Fabrício e Henrique ali, que estão há 3 anos jogando junto. Veio o Montijo veio e aperfeiçoou mais esse meio-campo do Cruzeiro, que para mim é um dos melhores do Brasil, talvez o melhor do Brasil. Então o Cuca tem sim, tem esse receio de perder algum jogador, principalmente porque a janela esse ano está muito maior
vai até meados de abril. Eles podem não ter tanto dinheiro nesse momento para investir. A gente está falando novamente do futebol do exterior. Mas com mais espaço de janela, aumenta a chance de saída. E aumenta também as chances, aumenta a dificuldade dos clubes, porque o Cruzeiro hoje tem um bom time, com poucos jogadores, ele pode sim melhorar ainda mais o seu time. Só que nós sabemos também que ele corre maior chance de perder jogadores. Então, por isso, tem que se precaver agora, tem que fazer o planejamento, tem que falar assim, nós podemos perder esse e esse, ou não vamos vender esse e esse. Então, aqueles jogadores que talvez tenham mais mercado no exterior, aí o Cruzeiro tem que se precaver, contratar jogadores para substituí-lo e os outros falar, não vendemos. Aí sim tem chance de ser campeão da Libertadores, tem chance de fazer um bom campeonato no Brasileiro. Fora disso, o Cruzeiro se torna um time comum e aí fica difícil prever alguma coisa ou até almejar algo mais, né? Almejar o título esse ano. Tomara que esse seja o caminho mesmo. Trezeguet. Eu estava até comentando hoje de manhã que se fala, né, em vários nomes, daí o Cruzeiro, a impressão que a gente tem é que ele tenta desviar a atenção da gente para algum nome, porque seria um nome hoje? Acho muito complicado o Cruzeiro trazer o Trezeguet agora, anunciando o tempo inteiro que não tem dinheiro, vai ter que buscar muitos parceiros para poder pagar o salário do francês, que já não joga como já jogou um dia na sua vida, porém poderia até ser útil dentro do que o Cruzeiro tem no seu elenco. Não sei se vale a pena pelo preço que é necessário você desembolsar para trazer um jogador desse, que é um jogador que tem nome hoje mais do que futebol, mas o Cruzeiro também não tem atacantes. O Cruzeiro ele conta com muitas coisas. Primeiro que ele já não manteve, de fato, o elenco que ele tinha no passado com a perda do Jonathan, que era o titular desse time. Outro que era uma peça de reposição importante, que era o Leonardo Silva, também já saiu. Ou seja, o Cruzeiro já está devendo nesse elenco. Os jogadores mesmo já estão cobrando reforços para o time. O Cruzeiro precisa, sim, de um elenco maior. Disputar a Libertadores, como o Cuca colocou, é muito complicado, também porque você perde jogadores contundidos, jogadores suspensos. O Cruzeiro teve isso ano passado, ano retrasado. Então ele precisa ter um leque maior de opções para ele poder armar essa equipe. Só com 11 titulares fica muito complicado para o Cuca. E ano passado ele mostrou que às vezes até 11 titulares é complicado, porque no ataque faltou jogador. Claro, tem contusão, tinha jogador, cartão, é complicado. Mas faltava gente ali de qualidade na frente. Então, ou seja, o Cruzeiro tem que definir o que ele quer para essa temporada. Ele quer simplesmente chamar empresários e clubes para comprarem jogadores ali no Cruzeiro, porque ele... Mas anunciando do jeito que ele está fazendo. Para negociar, né? Dele, com o percentual dele, com o histórico dele, não. Agora, se não é essa a política do Cruzeiro, se ele quer mesmo entrar na Libertadores com esse poder de vencer, ele tem que investir. Ou então chegar para o seu torcedor e dizer, este não é um momento bom. Nós não estamos financeiramente bem hoje, neste momento, para fazer esses investimentos. Eu acho que tem que se trabalhar com uma realidade. E colocar, olha, a Libertadores vai ser importante para o Cruzeiro refazer a casa, etc., mas não vamos entrar. Ou seja, mas nenhum clube do Brasil vai fazer isso. Eu não digo nem chegar e dizer, não, vamos vencer. Nós vamos tentar com esta base, que é muito boa, que foi vice-campeã brasileira no ano passado, que perdeu algumas peças. Nós vamos trazer uns que não são tão estrelas, mas podem conseguir. Ponto. Mas fica falando em Trezeguet, esse tipo de jogador, ele atrai. Também, um ex-jogador em atividade, 36 anos, ex-jogador em atividade. Tem que parar com essas... Tem que contratar jogador jovem, tem vários aí. Aí vai, qual? Eu não ganho pra isso, não. Quem ganha são vocês têm que escolher, ué. E o Cuca falou mais. O Cuca falou mais, né, Pinel? Porque ele falou também dessa história de ter que começar a trabalhar um pouco antes para conseguir esse reforço. Né? Ele, na entrevista dele ontem, na Toca da Raposa, ele deixou isso bem claro, né, Edmara? O Cruzeiro está tendo uma certa dificuldade porque demorou um pouco para começar a negociar a contratação de reforços. Ele chegou até a fazer um comparativo com o aluguel de uma casa na praia. O Cruzeiro deixou para alugar essa casa na alta temporada, em cima da hora, quando os preços são mais altos. E isso gera uma dificuldade na hora de trazer um reforço. Esse é o período em que todas as equipes estão se reforçando ou já se reforçaram. Ou seja, além dos nomes disponíveis, além de não ter bons nomes disponíveis, os que estão disponíveis estão caros. Então há essa dificuldade por parte do Cruzeiro. Com relação ao Leandro Guerreiro, dizia o Serginho, também acho um bom jogador. Chega para reforçar bem ali o setor, até para ser titular, na minha opinião, no lugar do Marquinhos Paraná. Mas a prioridade do Cruzeiro, neste momento, não deveria ser o meio de campo.
Eu acho que o Cruzeiro tem que cair forte na contratação de um atacante. É o grande ponto fraco da equipe. No ano passado, o Cruzeiro poderia ter tido uma sorte melhor se tivesse feito mais gols no Campeonato Brasileiro. Não aconteceu. E o fato de ter sido vice-campeão brasileiro, como lembrou o Cuca, não é demérito nenhum. O time está montado, tem a base, precisa trazer alguns jogadores. E o Inter, por exemplo, foi campeão da Libertadores sem ser campeão brasileiro. Então o Cruzeiro chegará com condições de disputar a Libertadores esse ano. Eu sempre disse aqui, nem entendo porque talvez... É óbvio que aqui a gente vive a situação das duas equipes e quando um contrata demais, o outro fica preocupado. Mas eu já disse que a base do Cruzeiro é boa, mesmo aí com a perda do Jonathan, eu acho que ele vai fazer falta, mas acho que uma recomposição pode ser interessante. Eu acho que o que falta mesmo é esse atacante. Chegando esse atacante, acho que o Cruzeiro tem plenas condições de passar por esse grupo difícil da Libertadores. Em campo, os jogadores estão trabalhando forte, a bola até já rolou. Começou a bola, né? Posse de bola, pegadinha, valorizar, é bom, é ótimo. Primeiro treino com bola, muito bom. Ainda faz parte de uma aprimoração física, né? E essa semana é assim, semana cheia, boa, bem trabalhada. Ela vai ser assim até sábado, em 2 períodos, né? Para a gente aproveitar bem a nossa concentração, alimentação, repouso. O pessoal está fechado aí desde quarta, quinta-feira, ninguém reclama de nada. Eles têm tudo para mais tarde aí colher os frutos, né? Que futebol não é só qualidade técnica, né? Só a qualidade coletiva é a preparação física. Se o cara não tiver a condição física, não adianta nada ter todos os outros quesitos, né? E a gente tem que dar essa condição física para eles aí. Então, eles estão trabalhando muito bem. Né? Saudade sim, né? Mas o cansaço tá grande. Tem vezes que a gente nem prefere bola, mas sempre é bom ter a bola. O trabalho que o Cuca passou hoje muito bom, pra gente aos poucos ir soltando, porque só físico também não dá, né? Sem dúvida nenhuma, o pessoal já está cansado lá, mas esse início, e é como o Cuca disse, é preciso privilegiar essa questão física, né? O jogador precisa, nesse momento, de ter uma condição para a temporada toda. Acho que isso é que é importante nesse momento. E quando o Cuca brinca nessa situação, acho que o torcedor do Cruzeiro também tem que confiar no trabalho do Cuca. Foi um trabalho muito bom que ele fez no ano passado. Acho que a forma de condução do Cuca no Cruzeiro é muito boa. Ele encaixou muito bem na filosofia de trabalho do Cruzeiro e acho que tem que se acreditar nele também. Também acho, como nós temos que acreditar no Mauro Fernandes, claro, no Dorival Júnior, principalmente esses treinadores que no ano de 2010 foi um ano para ele, um divisor de águas, principalmente para o Dorival Júnior. Só que é o seguinte, hoje, inclusive, eu encontrei com uma pessoa na rua e falou assim, Serginho, eu li sua coluna, o pessoal está trabalhando dentro de campo, mas tem que trabalhar fora de campo, quem tem que trabalhar fora de campo é a diretoria. A diretoria tem que correr atrás, tem que fazer o torcedor fica muito ansioso, Dimara, e realmente tem que ficar, porque ver o Atlético... Pois é, mas ansioso na comparação, né? É isso que eu acho que o torcedor tem que saber discernir nesse momento. Não, né? só na quem comparação. Precisa e quem não precisa contratar. Na comparação e nas declarações. Porque o Zezé veio aqui, falou que não tinha dinheiro, não ia fazer bobagem e não ia contratar para a torcida buscar no aeroporto. O Dimas teve a mesma linha, também o Valdir Barbosa. Então o torcedor fica preocupado. Aí vê o outro lado falar que está com dinheiro, o seu maior rival, o Atlético, falar que está com dinheiro, está com tudo equacionado, pagando 14º para até quem ganha R$700. Então, como que fica? Eles ficam preocupados mesmo, né? O Campeonato Mineiro está aí. Leonardo Silva sai Mas aí você vai jogar tudo. Pois é, aí você vai jogar por terra toda a equipe que você tinha, por exemplo, e achar que nada mais no Cruzeiro vai dar certo, que o time ficou horroroso, que não sei o quê, em virtude de uma rivalidade, e que a gente sabe que, às vezes, e o próprio Maluf disse aqui ontem, né? O Atlético quer criar o seu próprio projeto, a sua forma de administrar. O Cruzeiro foi e é uma equipe vitoriosa com esse tipo de planejamento, com esse tipo de trabalho que ele faz lá. Então é preciso confiar um pouco mais. Uma ou duas peças ali já vão mudar um pouco a história e já vão fazer com que o Cruzeiro volte a ter esse favoritismo todo em termos de Libertadores. Aconteceu no ano passado com a chegada do Montijo. O Cruzeiro era um time sem